Olá, meus amores do nono ano, tudo bom? Hoje vamos falar aqui, capítulo 7, história, ascensão do totalitarismo e a Segunda Guerra Mundial. Um assunto que é interessante, mas que, no entanto, nos gera uma controvérsia, porque na Segunda Guerra, quem estuda, podemos perceber o que um homem é capaz de fazer com o outro. Estou falando na questão da humanidade, e as atrocidades que um humano pode fazer com o outro, certo? Porque eu acredito assim, a doença é algo democrático, né? Por exemplo, estamos passando aí pela Covid, ela vai escolher, eu vou pegar esse não, porque ele é assim, essa doença vem e arrasa, mas a escolha, quando eu escolho te maltratar por conta de uma escolha, por conta de um nascimento, por conta de ser diferente de mim, aí eu acho que pega mais, certo? Seguinte, vamos estudar esses regimes desculpa, meus amores, regimes totalitários, certo? E eu tenho aqui na minha biblioteca, pequena biblioteca e modesta, uns livros que eu acho bem interessante comentar aqui com vocês. Livros, inclusive, que eu já comentei, né? Que eu falo mais que a boca, mas é interessante eu mostrar novamente. Aqui, ó. Diário de Anne Frank, que ela foi capturada, certo? Ela foi prisioneira. Aos 15 anos ela ganhou um diário. Então, logo depois ela teve que fugir. Então, ela escrevia todo o terror que ela... Isso fora uma menina entrando na adolescência e tendo que estar escondida junto ao seu pai. Seu pai sobreviveu. Anne foi morta no campo de concentração e o pai achou os diários. Então ele publicou os diários e através desse diário, ela não fala, nós podemos observar um pouco. Isso aqui é um documento histórico? Sim. Ele é oficial? Não, mas ele fala muito dessa vivência, tem um olhar de quem passou por aquilo, certo? E outro livro que eu achei num sebo, vocês sabem que eu sou rata de sebo, da Nanette Blitzkonig. Olha só, eu sobrevivi ao Holocausto. Inclusive ela é a melhor amiga de Anne Frank, foi ela que deu de presente o diário para Anne em seu aniversário, certo? E ela é uma das sobreviventes. E a partir do livro dela, nós podemos compreender como foi a vivência da Anne. Porque a Nanette, a família se entregou, certo? Como a família de Nanette se entregou, existia uma outra forma de tratar. Não era melhor. No entanto, a família não foi separada. Eles ficavam no campo de concentração, mas como eles se entregaram de livre, espontânea vontade, a família ficavam todas juntas e não recebiam aquela tatuagem no pulso. Já Anne Frank, como foi capturada com o pai em um esconderijo, eles eram separados, né, recebiam aquele pijama listrado, tinham suas cabeças raspadas, eram obrigados a fazer serviços forçados, enfim. Através do livro dela, eu compreendi muita coisa da história, porque ela vai explicando todo esse terror psicológico que eles foram passando, certo? Seguinte, tá aqui as imagens, ó. Ela e a Anne, ela no grupo escolar junto com a Anne, olha só, antes de todo o terror explodir lá na Alemanha, certo? Olha só, o grupo escolar delas, né, algumas atividades realizadas, certo? Os pais, né? Infelizmente, os irmãos da Nanette não sobreviveram ao Holocausto. Eles acabaram também vindo a falecer. Então, umas imagens do campo de concentração, certo? Então, documentos. E hoje em dia ela certo? Ela vive no Brasil. Certo? Então, eu acho interessante trazer essas dicas de leitura para vocês também terem essa compreensão.
Não basta ter somente o conteúdo. Eu saber, a Segunda Guerra aconteceu de X ano a tal ano, os envolvidos do eixo eram esse, os aliados eram aquele. Sim, e esses merismas, esses pormenores que aconteceram entre guerra. Acho interessante, não só como historiador, mas também como cidadão, nós conhecermos esses pormenores, certo? Todos os requisitos, aqueles ressentimentos que ficaram da Segunda Guerra, tudo isso foi um tijolinho até chegar ao estopim da Segunda Guerra Mundial, certo? Não foi assim, vrá, de repente a guerra surgiu. Não, foi cada coisinha que acontecia era um motivo. E aquele murinho da discórdia ia crescendo, certo? Itália aí com seu fascismo, a Alemanha com seu nazismo, certo? O stalinismo lá na União Soviética, enfim, todos esses regimes totalitários tiveram um crescimento e tiveram a sua figura central ali, né? Olha só, o homem que conduziu milhões ao abismo. Adolf Hitler, a figura enigmática, certo? Que deve ser estudada, não reverenciada, mas estudada. Por quê? Porque é muito, por exemplo, uma nação, eu sempre falo esse exemplo para vocês, eu vou falar mais uma vez. Quando uma nação está arrasada, está se sentindo assim, enfim, pior país do mundo, economia péssima, a sua sociedade está em declínio, chega aquela mão salvadora, né? Aquela mão que vai salvar. As pessoas tendem a se agarrar a essa esperança, sim, infelizmente, sem nem perceber o que estão dando, estão dando um poder tão grande a algumas pessoas que elas nem percebem. Elas querem se salvar, que na hora, opa, isso aconteceu na Alemanha, a Alemanha arrasada, a Alemanha, né, se sentindo humilhada, aquele sentimento nacional deles lá abaixo de zero. Então chegou Hitler, né, montado em seu cavalo branco e dizendo que a Alemanha não merecia estar ali, que eles eram uma raça ariana, né? No entanto, há o que pensarmos. Por que Hitler foi tão incisivo em cima dos judeus? Não, tia, porque os judeus cometeram deucídio, mataram um Deus vivo na terra. Certo, tudo bem. E o que mais? Não, os judeus, eles cometiam a usura. Cometiam mesmo, certo.